A Comissão Especial da Reforma da Previdência faz hoje as últimas discussões sobre o projeto. Está conosco o relator da reforma, o deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia. Deputado, bom dia, muito obrigado, como sempre, pela atenção com a Jovem Pan. Bom dia a vocês da Jovem Pan, particularmente dos amigos do Jornal da Manhã, ao Joseval, ao Diogo, ao Marco Antônio, a Denise. Prazer muito grande sempre falar com vocês. Ô deputado, hoje o senhor retoma então o debate na comissão especial. Agora, o senhor mantém a votação para amanhã, quarta-feira? Muita gente disse que essa votação pode se estender para quinta. Por que o governo agora começa a falar em adiamento, hein, deputado? Não, veja só, está marcada para amanhã a votação. Agora, naturalmente que você tem, em uma votação complexa como essa, uma série de destaques. Como é que é feita a votação? Primeiro se vota o texto que eu estou apresentando. Aprovado o texto, e nós temos número para aprovar o texto na comissão, os partidos têm direito a destacar determinado artigo, determinada parte do texto. E aí cada destaque desse é votado individualmente. E isso pode, evidentemente, atrasar um pouco a aprovação, em vez de acontecer amanhã, acontecer o final da votação na quinta-feira. Mas o fato é que está acertado para amanhã a votação desses destaques, da PEC 287. Deputado, bom dia, Marco Antônio Villa, deputado. Eu queria perguntar, eu vi as declarações do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, fazendo duras críticas ao relatório do senhor. Como é que o senhor responde a essas críticas? Dizendo em síntese, que o senhor desfigurou a proposta original do governo. O senhor desfigurou a proposta? Olha, eu não vi essa crítica do presidente Rodrigo Maia, para mim é uma surpresa. Até porque o presidente Rodrigo Maia sempre foi ouvido em relação ao que foi colocado. Agora, obviamente que eu, na condição de relator, tive que ouvir as propostas que foram trazidas à mesa por cada um dos senhores líderes partidários, dos deputados, para construir um texto que seja a linha média do pensamento da Câmara. Eu penso que realizamos um relatório, construímos um relatório que de fato vai ao encontro do sentimento da Câmara e que hoje não existe nenhuma dificuldade para ser votado do ponto de vista do seu mérito. Agora, nós temos sim que divulgar melhor esse relatório. Eu acho que muitas pessoas ainda não conhecem o teor do relatório e ficam contra a reforma. Por exemplo, quando vocês me ligaram agora para falar ao telefone, eu estava respondendo no meu WhatsApp uma colocação de uma pessoa lá da Bahia perguntando por que o trabalhador rural vai se aposentar aos 65 anos, quando não é isso que está no meu texto. O trabalhador rural se aposentará com 60 e a mulher com 57. Ela fala, e os professores se aposentarem com 65 anos. Falei, também não é verdade. O professor vai se aposentar com 60 anos e não com 65. E mesmo, professor, quem vai se aposentar com 65 anos vai demorar 20 anos para chegar lá. Não é, aprovou a reforma, a pessoa passou para 65 anos. Não, aumenta 1 ano a cada 2. Então a mulher que hoje tem uma condição, por exemplo, de se aposentar com 55 anos, ela vai chegar em 53, em 63, vai se aposentar em 63, mas isso daqui a 16 anos, porque vai aumentar 1 ano na idade de aposentadoria a cada 2 anos. Então nós estamos em 2017, apenas em 2033 que as mulheres vão se aposentar com 63 anos. Agora, com 62 anos. Deputado, é Denise que está falando, bom dia. Bom dia, Denise. Agora, o que se critica muito foi o excesso de concessões feitas, não nessa questão da transição ou de benefícios sociais, porque a proposta original do governo era pesada demais com a sociedade, alterava muito a expectativa de aposentadoria. O problema são os privilégios mantidos em determinadas categorias, o fato de os servidores ficarem fora, está muito mal explicada a situação dos políticos, principalmente, porque o governo insiste em dizer que os políticos vão seguir as mesmas regras e a gente sabe que, na verdade, não é exatamente isso, e eu acho que ficaria muito mais fácil para a sociedade aceitar se as mudanças atingissem todos. Não se trata de manter aquela transição pesadíssima, aquele corte, a alteração de benefícios sociais para os mais idosos, que nem conseguiram contribuir. Eu acho que mesmo a aposentadoria rural, esse não é um problema que pega na sociedade. O problema é a manutenção de privilégios. Olha, Denise, eu quero refutar com toda a veemência a sua afirmação, me desculpe. Mas eu não posso de maneira nenhuma... Eu estou passando o que a sociedade tem sentido em relação ao que tem sido feito, não é?
Bom, mas aí volta para aquela questão, que é a falta de conhecimento das pessoas em relação ao texto. Vamos lá. Você disse que servidores públicos ficaram de fora. Quais servidores públicos ficaram de fora? Os estaduais, eles vão ter que se submeter a uma regra separada, Estado, junto com a negociação da dívida, e o governo tentou separar as condições e não vai poder separar. Não, você está enganada, Denise, você está enganada. Os servidores estaduais estão submetidos ao que nós estamos votando aqui. Agora, durante 6 meses, os estados, através da votação nas suas respectivas assembleias legislativas, poderão mudar as regras. E, obviamente, se os governos estaduais mudarem, é para endurecer mais, não é para facilitar, não. São casos de estados que estão em situação muito difícil, é o caso principalmente do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, que poderão ampliar as dificuldades para a aposentadoria. Então foi dado 6 meses para que eles façam alguma eventual mudança. Mas todos, estaduais, federais, municipais, todos estão submetidos à lei. Só poderá haver modificações se os estados fizerem modificações, mas no dia que essa lei for aprovada, ela vale para todo mundo. Se o estado realizar alguma mudança durante 6 meses, vale a regra do estado. Se não realizar, continua valendo a regra daqui. Então não teve nada de o servidor ficar de fora. Agora, deputado, essa foi uma iniciativa do governo, na verdade, que depois teve de voltar atrás porque havia uma limitação legal, inclusive, de se ter essa separação. Não é? Eu não estou falando exatamente do seu relatório, eu estou falando do encaminhamento das negociações para se chegar à proposta final. Não. Essa proposta foi realmente construída ao longo da discussão, porque alguns estados estavam reclamando da reforma e nós preferimos, portanto, deixar com que, caso eles queiram fazer alguma modificação, eles o façam. Alguns estados acham, por exemplo, que não dá para manter algumas questões como estão na nossa regra, mas eles querem endurecer mais. Então, nós fizemos uma concessão em relação ao princípio federativo, mas não houve nenhuma concessão que prejudique a reforma, pelo contrário. E em relação aos políticos, deputado? Em relação aos políticos, eles estão submetidos exatamente às mesmas regras. Eu desafio qualquer um, você... E a transição, como será? A transição é a seguinte: existem, em cada um dos casos que nós temos no governo federal, dos funcionários públicos, políticos, até as mulheres, etc., e cada um tem um tipo de transição diferente. Por exemplo, em relação aos funcionários públicos, nós temos 3 tipos de situação e cada uma merece uma transição diferente. Nos funcionários públicos, nós temos aqueles que se aposentaram, aqueles que entraram no serviço público antes de 2003. Essas pessoas têm direito à integralidade, portanto, eles têm uma transição diferente. Quem entrou entre 2003 e 2013 são pessoas que não têm mais direito à integralidade e estão submetidos a uma outra regra de transição que está em cima de um percentual da média salarial. É outra situação. Deputado... Oi. Pois não, deputado Arthur Maia. O senhor mesmo reconhece nessa entrevista... Deixa eu concluir minha fala. Não, por favor. Então, quem entrou depois de 2013 tem uma outra realidade porque já está submetido às regras da reforma de 2013. Os políticos. Existe um plano de previdência parlamentar, hoje na Câmara, que você paga durante o período que você é deputado e depois tem que acumular 2 condições para se aposentar. Contribuição de 35 anos e 60 anos. Uma pessoa que passou, por exemplo, um parlamentar que passou, por exemplo, 4 anos na Câmara, ele poderá se aposentar se ele tiver mais 31 de INSS, soma com os 4 que ele tem de político, de deputado, e 60 anos de idade, ele pode se aposentar com 4/35 do salário de deputado. Repare, ele tem que ter 35 de contribuição e 60 de idade, portanto não é nada de dizer que é benéfico, nem coisa nenhuma. Ele, portanto, se aposentaria com 4/35, que representa hoje alguma coisa em torno de R$ 3.600. Ponto. Esse cidadão que está nesse sistema de aposentadoria hoje, o que é que ele tem direito? Como é a transição dele, de todos que estão hoje vinculados a esse sistema de aposentadoria? Eles poderão continuar, se reelegerem deputado, poderão continuar contribuindo e se aposentando nas mesmas condições. Entretanto, terão que se aposentar agora com 65 anos, se forem homens, 62 se forem mulheres, exatamente como está a regra. Então, qual é o tipo de benefício que está sendo concedido ao político, diferente do funcionário público, diferente de qualquer outra transição? Nenhuma.
Os próximos deputados que entrar a partir de 2018 estarão fora desse sistema da Câmara e se aposentarão apenas e exclusivamente com o teto do INSS, que hoje é de R$ 5.531. Nem um centavo a mais, Denise. Portanto, é uma injustiça dizer que há algum tipo de privilégio para os políticos. Eu refuto de maneira peremptória que existam exceções em relação a essa regra. E provo que não tem exceções. É uma maldade as pessoas dizerem que tem qualquer tipo de benefício, de privilégio preservado nessa regra. Depois da aprovação, acabadas as regras de transição, porque obviamente você não pode pegar, um juiz de direito, que já vem contribuindo durante 25 anos, com 11% do seu salário, na expectativa de receber um salário igual ao seu quando se aposentar. Agora, deputado, você trata de maldade, então é uma questão de comunicação que ainda continua isso que eu ia dizer, deputado. Há um problema seríssimo de comunicação. É isso que eu ia dizer, deputado. Não, o senhor já concluiu, desculpe o seu pensamento. O senhor mesmo reconheceu, não é injustiça, não é pobreza de informação. E olha, os senhores deputados, os senhores têm espaço na televisão brasileira? Porque em todos os jornais da televisão aparecem aqueles partidos chatos tomando espaço do jornal, da Globo, do SBT, da Bandeirantes, da Record, falando coisas que não interessam, quando se poderia dar esse espaço para que o senhor pudesse trazer essas informações que a sociedade não recebeu até agora. Eu concordo plenamente com você. Inclusive, tive a oportunidade e a grata surpresa, eu e minha esposa, de estarmos com o Álvaro aí, que trabalha com vocês, me falando do papel da Jovem Pan nessa campanha. E eu quero dizer a vocês o seguinte também, isso vocês estão certíssimos, eu acho que o problema da comunicação é muito grave. Eu, inclusive, estou indo para São Paulo essa semana para conversar sobre isso aí com alguns publicitários, fazemos agora uma campanha, mas também tem uma coisa, a reforma só terá um novo rosto a partir de quinta-feira, porque hoje o que é que está valendo ainda? É o texto que o governo mandou. E o texto que o governo mandou é 65 anos para todo mundo, não ter acumulação de pensão e aposentadoria até o limite dos salários mínimos, desvincular o BPC do salário mínimo. Foi uma proposta muito dura. Mas essa proposta é que está lá ainda. O meu relatório não foi aprovado. Na quinta-feira, acabada a votação da comissão, pronto. Aí nós temos um outro rosto da reforma. E é esse novo rosto que terá que ser divulgado, massificado, explicado. Eu quero, entretanto, já fazer essa colocação prévia que nesse novo rosto que nós estamos apresentando não existe nenhum tipo de privilégio para ninguém. Pelo amor de Deus, essa é uma lei que acabou pela primeira vez no Brasil com reformas previdenciárias que garantem que aqui e acolá tenha uma ou outra categoria que tem um salário mais alto, que mude isso ou aquilo. Não, essa é uma reforma que traz justiça. Todos os brasileiros que estiverem no INSS ou estiverem em um regime próprio vinculado aos servidores públicos, nenhum deles poderá ganhar mais do que R$ 5.531. Não importa se é deputado, se é ministro, se é governador, presidente da República, juiz, promotor, procurador, o que for, o salário máximo pago será de R$ 5.531. Então isso é muito importante, é grandioso, e eu tenho certeza que ao longo do nosso debate, que acontecerá agora no campo do plenário da Câmara, eu tenho certeza que junto com profissionais da imprensa, teremos capacidade de difundir essas questões com clareza, de explicar isso às pessoas, para que possamos avançar na conscientização popular, porque eu concordo com vocês. O grande problema hoje da reforma não é o texto, é a falta de conhecimento. Deputado, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, que é relator da reforma da Previdência. Bom trabalho, deputado. Eu que agradeço a vocês. Um bom dia a todos e até a próxima oportunidade, com fé em Deus. Muito obrigado.